Claro pra mim, né? O É, César, o Finistão. Vai saber, né? Esses caras não estão querendo me dar um balão, mas tudo bem. Tá liberado. Pode começar quando beleza. quiser. Vou abrir aqui a câmera. A câmera não. Vou ter- Apresentação na tela, né? Tá dando pra ver aí? Tá, agora tá. Dá pra ler direitinho? É, tá meio pequenininho, mas Pera aí, então. Deixa eu se eu mexer aqui na conseguir fazer um pouquinho maior essa letra aí, agradeço. Eu vou mudar a configuração do Windows aqui. E quem usa óculos, meu, é uma beleza. Melhor? Ah, melhorou um pouco. Ah, agora sim. Aqui É que demorou para poder trocar aqui a tela. aumentei o zoom do Windows. Do Windows Ficou mesmo. ótimo. Agora dá para ver. Bom, eu vou começar então dizendo assim que eu aproveitei a gravação, né, e a aula da semana passada para tentar me orientar um pouco, porque eu estava com muita dificuldade para fazer esse trabalho. E aí eu olhei o que o pessoal já tinha feito, as soluções que eles tiveram, né, para poder ter uma base do que fazer, né? E aí, vendo as apresentações, eu achei aquele algoritmo que foi o First Fit, que eu achei bem interessante o jeito que ele solucionou e eu entendi. Eu falei, bom, eu vou pelo menos eu entendi a explicação, eu acho que eu consigo tentar fazer. E eu usei dessa vez o Java, né? Porque até a professora que explicou, que deu Java pra gente, né? Ela falou assim que é uma linguagem interessante porque tem bastante coisa compartilhada na internet que dá para usar. Isso Falei, é bom, verdade. vou ver se eu acho algumas partes para pelo menos, né, ter uma noção. Então eu acho que eu achei interessante só dar uma explicadinha antes no que é o First Fit, né? Que ele é um algoritmo, né? Que ele inicia uma procura a partir da primeira página de memória e ele vai varrendo a memória até encontrar o primeiro espacinho que seja suficientemente grande para armazenar o processo. Ele é um algoritmo rápido, porque ele gasta um tempo mínimo de procura, e se o processo não ocupa todo o espaço, o restante do espaço é disponibilizado para outra, é como um buraco na lista, né? Tipo assim, ele fica vazio para se tiver mais um outro processo para fazer. A pesquisa por espaço sempre inicia na parte baixa da memória, independentemente dos locais escolhidos para alocar os dados, né? Bom, e aí eu vou dar uma explicadinha por cima no código. Eu achei junto com as explicações da semana passada, eu achei alguns códigos que utilizaram umas estruturas de dados mais básicas, né? Aqui ele criou a classe nó, ele tem esse gerenciamento que ele cria essa base, né, com o primeiro tamanho, com a memória. Aqui ele cria esse prim, né, que é tipo assim, digamos que é o local dele, e o HD, que é o disco, né, que eu não queria ficar escrevendo disco toda vez, vai HD que já dá para entender. Bom, tem o swap in, que ele recebe o número e o tamanho, que é... Bom, ele é um pouco mais complexo que o swap out, porque ele vai esse programa, no caso, né, ele usa listas que são duplamente encadeadas, né, a memória e o disco, o HD, são listas duplamente encadeadas, e elas ficam alternando entre espaço vazio e espaço com programa. E aí, quando ele adiciona um programa, né, quando ele acha o espaço para adicionar um programa, ele adiciona um espaço nulo na frente e aí ele adiciona um programa, né? E ele vai sempre criar esse espaço nulo na frente aqui, dá para ver que, ó, ele vai sempre colocando o espaço vazio. Tem as limitações, né, para ficar fácil de entender. Bom, eu vou seguir que eu não quero ficar gastando tempo em código, porque cada um faz o código e cada um vai entender do seu jeito, né? Aqui o swap out é bem menorzinho, né, para fazer. E como eu fiz de um jeito mais fácil, ignorando o tamanho do HD,
Então tem bem menos limitação, então é só jogar o programa ou o sistema da memória direto para o HD e deixar lá. Bom, aqui tem a função que remove a memória, né, para apagar algum arquivo que esteja na memória. Esse remover disco, ele apaga o que está no disco, acho que é meio explicativo. Aqui a função de imprint, né, de imprimir, que isso aqui não tem necessidade agora, a gente vai ver lá na frente. E aqui na main, eu utilizei o mais básico, né, fiz um switch case, né, utilizei o switch case, que acho que mais simples que isso, só se colocar um if else, um monte de if else aqui. Aí, bom, vamos para execução, né, para ter uma... Aqui, vamos subir aqui. Tá dando para ver a execução? Tá. Aqui tá normal. Tá. Bom, então a gente ele inicia pedindo o tamanho da memória, né? Vamos dizer que seja 20. Aí ele vai adicionar um programa de 5, adicionar outro programa de 10 e outro programa de 3. Opa. Se tiver número assim, ele não vai aceitar o código, o pedido para fazer alguma coisa. Bom, aí a gente pode printar aqui, ó, ele tá tudo na memória e como dá para ver, ele ainda tem 2 KB de espaço livre. Eu percebi uma coisa na hora que eu estava codificando, e eu não tive muito tempo para tentar arrumar, né? Que quando você chega no tamanho da memória, ele dá erro no sistema. Depois que eu explicar, mostrar o swap out, swap in, eu posso mostrar ele dando erro. Bom, aí você quer jogar um programa da memória para o disco, né? Você pode apertar o 3 aqui, seleciona qualquer um dos códigos do programa, que eu quis dizer assim, código como, digamos assim, a referência de qual programa você vai usar, né? Aqui no caso 1, aí ele vai registrar aqui. Aí vamos criar. Aqui era livre, ó, ele ficou separado. Agora, eu não entendi agora porque que ele ficou separado. O que eu tinha feito era para ele somar essas duas. Deixa eu tentar mais um. O que eu tinha feito deu certinho, até na explicação lá tá. Ô, coisa boa. Para de funcionar bem no dia da apresentação. Assim mesmo. Microsoft também deu o mesmo pau. Fica sossegado. Bom, aí eu tirei o programa 1 e 3. Dá para fazer o swap in. Eu espero que o swap in continue funcionando, porque senão vai ser vergonha bem grande mesmo. Ali, ó, tá funcionando mesmo. Ele realoca no espaço certo e deixa sobrando a memóriazinha, né? Vamos fazer o swap out do 2. Aí ele continua. Ele somou agora o espaço dessa vez. Acho que deve ter feito alguma pataquada. Aqui, por exemplo, se eu quiser remover o disco, né? Alguma coisa do disco, vou tirar o 5 e vou tirar o programa 3. Ele vai tirando. Se eu quiser remover da memória, caso só tenho um, e aí fica só o programa 2, a memória livre. E eu acho que... programa como animado, eu coloquei 9, né? Pronto, aí ele encerra a simulação. Eu tirei eu fiz o slide lá da execução também. Não sei se precisa, né? Eu mandei pro professor, mas é semelhante ao que eu fiz agora. Nem vou Não, abrir, que eu acho que não vale a pena. O senhor não, acha era bom? se fizer um, não precisa fazer o outro. É tranquilo. Então é isso aí mesmo. Aí eu acho que é só isso que tem, assim, é um código, eu gostei dele, assim, de ver, de tentar fazer ele, porque ele não é, para mim, para programar para mim não é tão simples, mas a teoria dele é simples. Ele achou o negócio, ele coloca o programa. Tem espaço, coloca. Não tem, não coloca. É um algoritmo bem tranquilo para ser implementado. Os primeiros sistemas operacionais trabalhavam com esse tipo de sistema Sim, é e interessante. ele é prático para ser feito. Hoje você tem algoritmos que são gigantescos para você tanto implementar como para execução. Então, às vezes a pessoa complica tanto o algoritmo que acaba ficando lenta a resposta do sistema operacional. Então, o sistema operacional demora para poder fazer as coisas. Uhum. Eu achei Então, até engraçado que eu fui olhar, né?
Eu fiz até uma explicaçãozinha do FIFO também, que eu deixei o PDF lá para o senhor, que eu tinha feito antes de fazer esse programa. Aí Uhum. eu lendo sobre esse, eu falei, caramba, né? Não sei por que as pessoas utilizavam o FIFO, sendo que também tem esse aqui, que ele é rápido, funcional e... Mas é algoritmo, não tem jeito, é teste. O que que o fabricante faz? Ele coloca um, testa. Ah, não gostei. Faz outro. Até achar um que fala, meu, gostei desse, ficou bom. É assim. É caso a caso. aí tentando até Não, acertar. não tem um. Falar assim, existe um algoritmo que é ótimo ou um que é péssimo? Depende do que você vai fazer. Você vai usar um microcontrolador, que é o caso da maioria de vocês depois da hora que sair daqui. Por quê? Vamos ser realistas. A grande maioria não vai desenvolver sistema operacional. Ah, pode ser que eu vou trabalhar na Microsoft. Beleza. Ou eu vou trabalhar com Linux. Ótimo. Mas a grande maioria não vai desenvolver o sistema operacional. Mas vai ter um microcontrolador. Aí no microcontrolador, às vezes você precisa gerenciar dois sistemas rodando, coisa parecida com isso. Aí você vai precisar desses algoritmos. Entendi. Entendeu? Então Bem aí você legal vai saber falar, disso. num microcontrolador vai ter que ser um algoritmo pequenininho. Normalmente, mas eu vou usar um programa só. Meu controlador só vai ter esse sistema que vai rodar. Beleza, você não precisa de mais nada. Ele aloca na memória e pau na jaca. E vai embora naquilo lá. Mas se ele tiver mais de um programa para ser executado, entendeu? Sim. Aí Uhum. você entra nesses algoritmos. Então, esses algoritmos é bom para quem vai trabalhar com microcontrolador e vai rodar mais de um sistema ao mesmo tempo. Aí você já tem que pensar e falar, meu, como que eu vou fazer com que dois sistemas rodem? Entendi. Entendeu? É bem legal mesmo saber disso. Isso daí vai mais para microcontroladores. Então, por quê? Porque vocês são engenheiros. A hora que sair daqui, uma das habilidades de vocês é essa. Vocês vão montar circuitozinhos com um microcontrolador. Tudo bem? Espera-se isso de vocês, pelo menos, né? Uhum, uhum. Se eu fosse contratar um de vocês, eu tinha que contratar pensando que vocês têm essa capacidade. Aí, se você for fazer isso e o cara falar, não, eu quero que rode três sisteminhas ao mesmo tempo, aí o bichinho já pega e já vai para esse lado. Legal. Muito da hora Entendeu? Que saber você disso. você tem que gerenciar a memória, saber quem que você vai colocar, quando que você vai colocar um, quando você coloca o outro. Aí entra o escalador de processos, entra o gerenciador de memória, entendeu? Muito da hora mesmo. Só Acho que legal aí o ficar sabendo esse tipo de coisa. microcontrolador não é aquele microcontrolador vagabundinho, não. Aí você já tem um microcontrolador mais parrudo, Ô, coisa boa. né? Porque aí já tem no mínimo 16 bits, normalmente é 32 bits, já é um microcontrolador mais forte. Você vai ter memória nele, uma memória não é que é alguns K, vai ter alguns megas normalmente, vai ter uma memória maior. Aí você começa a ter bastante coisinha a mais. Sim. E dá para utilizar esse tipo de gerenciamento, por exemplo, dentro de um programa específico ou não necessita disso? Normalmente não, porque o sistema operacional hoje faz isso por você. Então você não precisa gastar tempo para poder fazer isso. Ah, entendi. É porque Tudo bem? tem alguns programas que eu estou utilizando ultimamente que tem um gerenciamento de memória, assim, a memória que eles usam é terrível. O programa não exige nada, mas ele consome toda a memória do meu PC por nada. Então, às vezes é mal programado. Aí você conseguiria, nesse caso, melhorar um pouquinho. Até daria. Mas hoje, a grande maioria já tem swap quando precisa, ele já está implementado no sistema operacional. Então, normalmente, a gente não precisa se preocupar com isso. Então, isso daí fica mais restrito, né? O dia a dia é de microcontrolador. Microcontrolador parrudo. Aí você acaba tendo que desenvolver porque a grande maioria não tem pronto. Ou se tem, é uma porcaria. Entendi. Aí você acaba tendo que ter esses algoritmos em mente ou na mão para poder falar, pelo menos o Renato falou uma vez esse algoritmo. Deixa eu dar uma olhadinha se eu consigo colocar aqui e encaixar no meu programa. Entendeu? Sim, sim. Tá certo. Então, valeu a explicação. Obrigado. De nada. Próximo, pessoal. Eu posso ir, professor. Então, manda bala, Lucas. Já conseguem ver aí? Já, já. Tá, beleza. É, o meu algoritmo ele não é tão um simulador assim, né? Porque eu não seleciono
o que os outros colegas faziam, né? Selecionar qual parte que você quer mudar, tal. O meu é mais prático mesmo. Então, eu utilizei o Round Robin para o escalador de processos, o algoritmo de paginação para gerenciamento de memória, Swap para memória virtual e o FIFO para lista de paginação, né? Eu deixei estático minha arquitetura, então utilizei 6 bits, sendo 4 bits de endereçamento e 2 de deslocamento. Então, 2 elevado a 4 me dá 16 posições na tabela MMU. E 2 elevado a 2 me dá 4 posições na tabela de paginação. Eu também deixei estático, estou utilizando 3 blocos. E para cada processo que eu adiciono, ele ocupa um bloco inteiro. E o meu swap, ele tem o mesmo tamanho da minha tabela MMU. Então, quando eu efetuo o swap, ele salva o processo de acordo com o ID dele, na tabela de MMU. Aqui eu tenho, na hora da impressão, vai ficar mais fácil para visualizar, mas eu tenho esse bitmem. Se for 0, o processo não está na memória, e se for 1, ele já está na memória para execução. E o block, ele armazena o número da página que o processo está armazenado. Eu fiz alguns fluxogramas também para ficar mais prática a explicação. Então, aqui o fluxograma inteiro, né, praticamente. Então, eu inicio, adiciono o processo, ele passa pelo escalador de processo, pelo gerenciador de memória e executa o processo. Agora, explorando um pouco mais de gerenciador de memória, ele, quando o processo entra na parte de gerenciamento de memória, ele primeiro verifica o bit de memória, se tiver 1, ele só executa o processo, se for 0, ele procura o bloco de memória livre, aí ele vê se há blocos livres, se não, ele executa o swap, depois de executar o swap, ele executa o processo. Se sim, se já tem bloco livre, ele só armazena o bloco e executa o processo. Aqui seria o fluxograma para o swap, né? Então eu inicio, eu verifico a lista de paginação, então a lista de paginação seria a lista que eu adiciono o primeiro processo que foi para o bloco. Então ele verifica, aí ele salva o primeiro processo na lista de paginação da memória swap, exclui o primeiro processo da lista de paginação, que seria o primeiro que já tinha entrado, né, de acordo com o FIFO. Aí ele salva o processo tal na lista, aí ele verifica o processo que entrou agora. Ele já estava no swap? Se sim, ele exclui o processo do swap, né, para deixar a memória do swap livre e joga para a memória. Se não, ele só executa o processo. Eu vou mostrar o algoritmo aqui. Eu utilizei algumas structs, né? Tem a struct de paginação, a struct para a lista de paginação. Eu utilizei uma struct. O meu algoritmo está bem parecido com o que é utilizado no Linux, né? De acordo com a pesquisa que a gente fez do escalador de processo, então tentei deixar o mais próximo. Claro que está bem abstrato, né? Não chega nem aos pés disso, mas eu tentei deixar algo mais semelhante. Então, aqui tem a struct dos processos. Dentro do processo, ele tem uma struct que pega o ponteiro para a struct de memória. Então, aqui eu adiciono todos os dados de memória do processo. Aqui eu tenho uma função que só vai iniciar meus blocos de memória. Aqui é uma função que vai iniciar minha lista de paginação, remover uma página, uma verificação de lista. Então, quando eu adiciono o processo, ele passa por essa função para verificar se já tem 3 processos na lista. Se tiver, ele retira o primeiro. Adiciona o processo na lista. Aqui seria para inicializar a lista de processos, adicionar um processo, remover um processo. Aqui seria uma função só para mostrar mesmo. E cadê? Aqui, ó, swap. Então, quando ele entra aqui no swap, ele verifica a lista de processos. Depois de verificado, ele percorre a lista até o primeiro processo. Ele vai e, em paralelo, ele verifica o bloco, né? Se o número de página é de acordo com o número de bloco. Se tiver tudo certo, ele vai e memoriza o primeiro processo da lista de paginação no swap, retira do bloco, deixa o bloco livre e eu adiciono o processo atual que já está entrando no bloco que está livre agora. E aqui seria a função de round robin que foi apresentado no último trabalho. Eu não vou entrar muito em detalhes para dar tempo para os outros colegas. E aqui seria meu void main. Eu vou executar aqui. Então, primeiro eu vou adicionar um processo. Eu vou adicionar um tempo de processo de 3. Vou adicionar mais um processo, tempo de 2, mais um processo, tempo de 3
mais um processo, tempo de 2. Aqui são meus processos. Então, eu adicionei 4 processos, só para a gente verificar, porque minha memória tem 3 blocos, né? Então, a gente já consegue verificar o swap funcionando. Então, eu vou mandar executar os processos. Ele executou. Então, aqui, executando o processo 0, ele verifica se o bloco está livre, ele adiciona no bloco 0 e seta o bit de memória como 1. Executando o processo 1, ele verifica os blocos livres, o bloco 1 está livre, adiciona o bloco 1 e seta o bit de memória 1. Executando o processo 2, ele joga no bloco 2 e o bit de memória está 1. Vocês estão conseguindo enxergar aí ou está muito pequeno? Não, aqui tá normal. Tá Ah, bom. então beleza. Pelo menos para mim tá. Então aqui ele executa o processo 3 e como eu já tinha ocupado os 3 blocos, ele efetua o swap. Então ele dá uma mensagem que efetuou o swap. Então ele verifica o primeiro processo da lista de paginação, que no caso foi o 0. Então ele joga o 0 para o swap, ele tira o 0 do bloco e seta o bit de memória como 0, para falar que ele não está mais na memória. Então ele adiciona o processo 3, que está o atual agora, no bloco 0 e seta o bit de memória como 1. Então, agora o próximo processo seria o processo 0, né? Então, como o 0 está no swap, ele tem que efetuar o swap de novo para tirar algum processo de lá. Então, ele verifica o primeiro processo da lista de paginação, no caso é o 1. Então, ele joga um 1 no swap, tira do bloco e seta como 0. Aí ele tira o processo 0 do swap, joga no bloco 1 e seta o bit de memória como 1. Executa o processo 1, tem que efetuar o swap de novo. Então, o próximo processo da lista de paginação seria o processo de D2. Então, ele joga o 2 no swap, tira do bloco, seta como 0 e joga o processo 1 no bloco 2. Então, ele executa o processo 2 de novo. O processo 2, aí ele efetua o swap, verifica na lista, ele verificou que é o 3. Então, ele joga o 3 para o swap, tira do bloco e seta como 0. Aí o próximo processo a ser executado é o 3. Ele verifica, tira o 0, joga no swap, tira o bloco, seta como 0. Executando o processo 0, ele vai, verifica, tira um do bloco de memória, joga no swap, seta como 0. Agora o último processo é o 2. O 2 ele já estava na memória, né? Então não precisa mais ser jogado no swap, então ele só executa. A gente percebe que o 1 ele continua no swap, mas porque o 1 ele já acabou o tempo de processamento dele, então não tem mais o que fazer. E se eu mandar mostrar minha lista de processos de novo, a gente consegue ver a quantidade de vezes que ele vai para o swap. Ó. Processo 0 foi 2 vezes efetuado o swap com ele, processo 1 2, processo 2 só foi efetuado uma vez, processo 3 foi uma vez. E eu acho que é isso. Ficou bem legal. Gostei da tabela aí com o número do swap. Hum. Pô, muito bom isso daí. Fácil de entender. Gostei também de ter colocado os algoritmos, né? Que ficou fácil de você perceber, ó, na verdade, o fluxograma, né? Você Sim. perceber o que tinha que ser feito. Legal. Eu tentei modelar para um problema mais prático, né? Tentando usar o que a gente já aprendeu. Eu Uhum. acho que fica mais. Para mim, eu acho que fica mais fácil de entender do que fazer literalmente um simulador, né? Que você vai e muda ali. Mas vai Hum. de cada pessoa também, né? É, mas ficou bom. Deu para entender, beleza. Ficou muito bom. Parabéns. O próximo. Baixar a tela aqui. Tá dando pra ver? Tá. Para começar, eu fiz o simulador do gerenciamento totalmente baseado na explicação nessa aula aqui. É praticamente isso aqui em código, explicadinho, teórico. Mas é legal isso daí. Eu usei muitas funções mesmo para conseguir fazer funcionar o simulador. Elas estão bem encaixadinhas uma na outra, tanto que quando eu estava desenvolvendo inicialmente que era para ser um dos algoritmos, eu fiz de um jeito que eu não consegui colocar auto-algoritmos aqui dentro. Eu acabei fazendo só do FIFO. E para
a matriz nas tabelas e nos blocos matrizes para identificar cada espaço, e eu vou mostrar a execução aqui para ficar melhor. Inicialmente ele pede o número de blocos de memória, vou colocar 3 para ficar um número muito grande e muito pequeno, e um número para ser memória, que ele vai transformar em binário, dividir ao meio, uma parte vai ser o offset e a outra vai ser a posição da tabela. Ele cria a tabela aqui com uma matriz, os blocos, e ele salva a posição da tabela da divisão no binário da esquerda com o horário atual do sistema, o algoritmo FIFO. E o offset, tipo, ele pega o primeiro bloco vazio da ordem, ele salva a posição do offset, que é o 5. Para representar os blocos em si, eu acabei usando esses símbolos de Unicode, que são uma espécie de... São símbolos mesmo, para tentar simbolizar espacinhos da memória de cada bloco e suas divisões. Aí eu vou adicionar mais memórias para aumentando a tabela e preenchendo os blocos. Tá, vou pro espaço 3 da tabela e pro próximo bloco vazio, que era o primeiro. Aqui. Eu vou adicionando até chegar num momento que ele precisará fazer um swap para alocar mais espaço nos blocos. Então, 37. Tá, agora vai precisar de um swap. Porque todos os blocos já estão com todas as tabelas preenchidas. Aí foi detectado que todos os blocos estão cheios. Ele acha o com menor tempo, que é o que foi utilizado há mais tempo, que era o bloco 0. Ele fez um swap dele e apagou a posição da tabela, que foi pro 5, que era o que precisava no momento. Ele fez o swap salvando a posição que era o número da tabela. Então, se eu mostrar o swap aqui, ele tá salva a posição. E se eu solicitar novamente esse swap, uma memória que precisa desse bloco, aqui, foi encontrada a posição da tabela salva em swap, então ele vai retornar o bloco para e, e devolver pro swap o que ele pegou para voltar.
Basicamente acho que é isso. Nossa, parabéns. O negócio ficou igualzinho da sala de aula, rapaz. Exato, eu tentei fazer muito com base nisso. Exatamente com base. Eu olhei assim e falei, puta merda, vou usar isso daí na sala de aula. Ficou mais bonito que meu Se garrancho. quiser usar, tudo bem. Na dúvida, eu fiz igual. Tipo, pra não ter É, erro, não, sabe? é isso aí mesmo. É que o meu ficou um garrancho, esse daí ficou mais bonitinho. Obrigado, obrigado. Ah, não tem jeito, eu não sou desenhista, já falei. O pessoal que fala, mas é porque você não faz tão bonitinho? Porque eu falo, meu, eu não sou desenhista. Eu sou um cara de informática. Malemar, eu sei os algoritmos, tá lindo. Não faço front-end. É Front-end outra eu monto área, com né? design. É. Tanto que eu não programo web. Eu falo, pessoal, não vou programar web, por quê? Porque eu não sou bom de design. Eu sou péssimo. Então é melhor deixar para outras pessoas que gostam disso daí. Deixa pra quem é especialista na área, né? Que entende. É, eu tenho tantas coisas que eu gosto, mas essa não é uma delas. Front-end não é o melhor. Não é o meu É, foco. Meus front-end geralmente são feios pra caramba. Ficou muito bom. É exatamente o algoritmo da sala, dá pra usar na sala de aula. Se quiser usar, não vai achar ruim, não, tá? Ah, fica legal. Deixa o fonte lá pra mim. Deixar, tá lá no envio do Moodle. No próximo ano já tem o algoritmo pronto. Valeu. Próximo. Oba! Manda bala, William. Cadê? Tá vendo aí? Chegou. Tá, eu tinha apresentado semana passada, né? Só que, tipo, eu tava com uns probleminhas e não tinha feito, só tinha feito FIFA. Então, tipo, um dos problemas era que eu tava alocando 2 programas em um bloco. Eu corrigi isso. E isso causou mais problemas do que eu imaginava. Deu muito mais trabalho do que eu imaginava, pra falar a verdade. Daí eu tive que mudar muita coisa no código, e, tipo, muita. Tipo, 460 linhas de código. Mas deu certo. E eu também coloquei o LRU e o Random. E também, tipo, adicionei umas funções a mais aqui, do tipo, limpar as 2 memórias, que seria, tipo, desligar o PC, que seria fechar os programas, tipo, manualmente. E, essas 2 funções a mais que eu coloquei, além dos algoritmos. Daí, por exemplo, daí que eu vou digitar o tamanho da memória que eu vou ter. Daí eu vou dividir ela em partições fixas de 4, né? Como eu já tinha explicado antes. Daí você vai falar, tipo, a quantidade da memória que você quer alocar. Daí vai ser, sei lá, vou colocar 8 para ver que está dividindo. Daí divide em 2 blocos de 4. Esse número de acesso aqui é a quantidade de vezes que ele foi acessado. Eu não coloquei para fazer manualmente, para falar a verdade, eu só joguei uma função range aqui para, tipo, só fazer o funcionamento do LRU mesmo e só para ficar visual. Mas, tipo, isso daqui é uma função randômica lá que tá jogando valores aqui dentro. Daí eu vou colocar outro espaço aqui, sei lá, tipo 2, quer dizer, 1. Vai colocar 2. Tá, daí, beleza. Daí aqui já deu os 4 blocos que teoricamente poderia ter, né? Porque partições fixas de 4. Então daí agora o próximo que eu for inserir, ele vai ter que fazer o swap. Tá, então bora lá. Eu vou inserir um de 3 aqui. Daí, como ele viu que, tipo, não vai dar para inserir aqui, ele vai ter que fazer o swap de memória, né? Da principal para secundária. Daí é que eu tenho a opção de qual método que eu vou querer usar. O FIFO, o Random ou o LFU. Vou colocar FIFO, que daí vai resumir... isso daqui foi um dos problemas que eu tinha percebido. Tipo, de ter que remover todas as partições do programa. Porque antes eu também só estava removendo uma partição. Tipo, essa primeira partição aqui, se fosse o FIFO, ela seria removida, só que essa segunda aqui ficaria. Daí eu tive que resolver isso aqui também. Mas tá, vamos lá no FIFO. Daí eu removi o programa 0, que era o primeiro aqui, e joguei as 2 partições dele para secundária. Daí isso daqui seria o FIFO. Tá. Daí que eu tenho espaço, tenho 10 de espaço sobrando, só que eu só tenho mais um bloco. Então eu vou colocar, sei lá, 3.
Tá, daí beleza. Aqui eu não precisei fazer swap porque eu tinha bloco e memória suficiente para colocar esse bloco novo. Tá, daí agora eu vou querer colocar mais um novo. Daí agora eu vou ter que fazer swap, no caso, colocar, sei lá, 2. Daí de novo ele pede qual algoritmo de swap eu vou querer. Daí eu vou colocar, sei lá, random. Daí o que ele selecionou foi o 2. É de 2. Foi o programa 2 que foi randomizado lá na função e pro azar dele ele que foi de vala. Daí ele foi removido daqui e eu inseri o programa 4, que é o que eu tô querendo inserir. Tá, daí beleza. Daí eu vou querer inserir. Agora eu tenho um bloco e tenho um espaço suficiente. Daí eu inseri o programa 6 aqui. Ele coube, porque eu tenho um bloco e memória. Daí eu vou querer inserir agora o outro programa para fazer outro swap. Sei lá. Daí agora eu vou usar o LFU, que, que pelo número de acessos aqui é para o 6 e sair. Daí ele saiu. Ué, processo novo não entrou? Ah, isso daqui eu não tinha percebido. Mas tá. O processo 6 saiu, ele veio para secundária, só que eu não sei por qual motivo o 7 não veio para principal. Deve ter sido alguma coisa que eu mexi hoje de madrugada. Tá, mas enfim, isso daqui eu acho que deve ser fácil de corrigir, porque eu não tinha percebido mesmo. Mas, tipo, o que era para sair era para ser o 6 mesmo, pelo número de acesso dele, pelo funcionamento do LFU. Que, tipo, ele teve o menor número de acessos, então ele, teoricamente, seria para fazer, escolhido para fazer o swap. Mas eu só não entendi porque o 7 não veio para cá, mas eu acho que eu só esqueci de inserir ele na principal depois que eu inseri o 7 na principal depois que eu removo o que eu tô fazendo swap. Bom, daí, tipo, além disso, deixa eu ver se eu inseri um novo. Eu inseri um novo, vai. Mas, tipo, além disso, eu tenho as funções de limpar as memórias, que vai ser, tipo, excluir isso daqui tudo. E eu tenho também a opção de tirar da secundária para primária. Tipo, tirar do que seria o HD, o SSD aqui para RAM aqui. Aí, por exemplo, se eu quisesse fazer aqui, daí eu falo o ID do programa que eu tô querendo jogar daqui para cá, esse seria, sei lá, o 0. Daí, tipo assim, o 0 não cabe aqui, pela quantidade de blocos e pela quantidade de memória também, mas daí eu vou ter que fazer swap. Eu vou usar o FIFO aqui. Sei lá, só para usar ele mesmo. Mas daí, como vai ter que usar swap, fazer swap, ele pede para escolher o tipo de algoritmo que você vai querer usar. Tá, daí o que saiu seria um. Ah, não printou. Ah, não. Eu vou ter que fazer dois swaps, né? Porque são dois blocos. Por isso que ele pediu para imprimir de novo. Tem o bloco 1 e o bloco 2. Que seria tipo do programa 0. Daí ele pediu para fazer FIFO uma vez. Que eu vou ter que fazer um swap. Daí eu vou fazer outro swap. E daí veio o 0 para cá. E o que tava aqui era o 1 e o 3. E eles vieram para cá. Aqui. 1 e o 3 eram o primeiro. Fez o FIFO aqui. Ele passou para cá, para a secundária. Daí fez o FIFO no 3 aqui, ele passou para a secundária e depois só inseriu o 0, que estava a priori aqui na secundária, ele passou para a primária. E daí eu vou ter a opção de limpar as duas memórias, né? Daí só limpou tudo, desligou o PC, daí agora tipo, eu posso inserir os tamanhos que eu quiser aqui, contanto que caiba nos blocos e no tamanho da memória principal. Daí começa tudo de novo aqui. Bom, daí essa daqui seria o funcionamento. O jeito que eu fiz foi o seguinte. Aqui eu tenho essa função para alocar memória, né? Que, tipo, é quase que a mesma função que eu apresentei semana passada. Porém, com algumas ressalvas. Tipo, agora tem a frequência aqui, que é o novo... Como que eu posso dizer? Um novo atributo. Não atributo porque não é Java nem nada, mas, tipo, como se fosse um novo atributo ali na minha TAD do bloco. Que seria o número de acessos. Daí, tipo, eu só adiciono ele aqui a mais. Daí eu vou fazer, tipo, os casos que pode cair. Tipo, se ele for o primeiro, daí, tipo, eu vejo o tamanho dele. Se for menor que 4, ele cabe num bloco e dá-lhe.
Daí já coube, tá tudo bonitinho. Agora, senão, eu tenho que ir alocando novos blocos para ele até tipo, eu terminar de alocar o programa inteiro. Daí eu tenho aqui, caso ele não seja o primeiro, caso eu já tenha inserido um bloco e eu preciso inserir novos. Daí, tipo, eu vou ver aqui as condições que ele vai cair. Aqui eu só estou contando a quantidade de blocos que eu tenho para tipo, saber se, por exemplo, eu posso chegar num caso que eu tenha memória suficiente, só que eu não tenho um bloco suficiente. Por exemplo, eu tenho 3 blocos, só que eu tenho, sei lá, 10 de memória disponível ainda. Teoricamente, se eu quisesse inserir um bloco de 8 de tamanho, eu tenho memória suficiente, porque eu tenho 10 de memória. Só que, tipo, daí eu só tenho um bloco para fazer a inserção. E, tipo, essa parte aqui do código, ela conta os blocos para, tipo, ver se não vai dar ruim. Porque daí eu não vou inserir 2 blocos novos para colocar um de 8, porque eu só posso ter no máximo 4 se eu tivesse um tamanho de memória 16. Dessa parte do código aqui faz isso. Que é o que fala aqui, na descrição que eu coloquei. Daí isso daqui é para ver se tem bloco sobrando. Esse px aqui é uma variável global que eu criei aqui, e ela é igualada ao tamanho aqui dentro da principal. Dentro da função principal, ela é igualada ao tamanho aqui. Daí, deixa eu ver, aqui. Daí, tipo, eu vejo se a quantidade de blocos aqui é menor que o tamanho. Daí, é porque tem bloco sobrando. Daí aqui eu vejo se ele vai caber nos blocos que tem sobrando. Senão eu vou ter que alocar a memória de novo, que nem eu fiz ali em cima. Aqui, ó. Daí eu vou ter que alocando nova memória. Tudo isso tendo em vista que eu tenho bloco suficiente para colocar, que é esse if. Esse if aqui, que vai toda essa função aqui. Daí tá, por exemplo, daí eu não tenho bloco suficiente para colocar o programa que eu estou querendo inserir. Daí eu vou ter que fazer swap, que seria aqui, essa parte de código. Daí ele pede, né, o tipo de algoritmo que você vai querer usar. Só dei isso daqui só para limpar o buffer do teclado, que estava dando uns erros muito doidos aqui. Daí aqui eu vou ter minha função de swap, né, que é tipo, se não coube lá, se em todas aquelas outras condições que eu já falei, eu vou ter que fazer swap. Tá, beleza. Daí aqui na função do swap, eu vou ter um switch case só para tipo, escolher o tipo de algoritmo que eu vou querer. Aqui essa parte do FIFO tá grande porque eu comecei fazendo, tipo, escrevendo dentro do switch case. Só que eu falei, nossa, vai ser muito grande a função. Daí, como vocês podem ver, eu comecei a fazer funções próprias para ele. Mas não muda nada. A diferença é que, tipo, aqui eu teria um FIFO e passaria meus parâmetros para cá. Mas tá. Essa joga na secundária aqui é para eu tirar da memória principal e jogar para secundária. Daí, tipo, eu vou fazer isso e depois eu vou alocar os blocos de acordo com o funcionamento do FIFO. Daí, tipo, eu vou alocar a memória, tarará, vou ver esse tamanho, aquelas condições que eu já falei ali em cima, e vou alocado como se, tipo, sempre no final da fila. Essa joga na aleatória aqui, ela, tipo, é só um daqueles problemas que eu disse que como eu dividi um programa em várias partições, tipo, sei lá, o programa 0 pode ter 2 partições, daí, tipo, um programa 1 pode ter uma partição só, dependendo do tamanho. Daí essa função aqui, ela vai jogar até que todas as partições do programa seja jogada, assim, entre aspas, que seria, tipo, inserida na memória secundária, da principal para a secundária. Cadê que eu faço? Esse daqui é até procurar o ID que eu tô passando, né? Porque eu passo tipo, o nome do programa aqui. Eu passo o nome do programa e procuro ele até eu achar. Daí, beleza, achei. Daí depois que eu acho ele, eu vou fazer até eu não achar mais ele. Ou seja, até todas as partições do programa serem achadas. Porque pode ter, como eu disse, várias partições com o mesmo ID, que seria o mesmo programa. Daí aqui eu só insiro ele na secundária, daí eu vou contando o tamanho aqui, né, para ficar mostrando o tamanho toda hora lá. Aqui não tem muito o que falar. Isso daqui é tipo um remover de qualquer lugar, basicamente. Tipo, só que em vez de eu só remover, eu insiro na secundária também. É tipo uma função de qualquer TAG, assim, para você remover de qualquer lugar do tipo de estrutura que você está usando. Tipo, seja uma pilha, uma lista. É pilha não, né? Porque você tem topo, então não vou ter o fim, tipo, pra brincar. Mas seria isso.
Devo ter as funções que eu uso para fazer o resto do código, que, tipo, não é muito relevante. Isso daqui é coisa de qualquer outra tarde. Remover FIFO já fica bem evidente o que que é, né? Só uma função para remover do jeito first in, first out. E o resto é isso. Daí é isso, basicamente. Gostei. Melhorou muito o seu código, hein? Uhum. Melhorou bastante. Algumas preocupações você já tinha, né? Mas ele já ficou mais consistente, com muito mais coisas que você não tinha colocado no primeiro. Então teve uma melhora significativa aí no seu fonte. Uhum. Outra coisa, eu gostei no final, né? Que já tinha começado tinha no outro, mas esse daqui ficou ainda mais evidente, que é esse trabalho de trabalhar com vários blocos. Então você conseguir trabalhar com um programa que ocupe vários blocos. E isso é legal. Peraí, é minha mãe só. Mas Ah, pode falar, beleza. professor. Mas Pode falar. parabéns. Ah, tá. Bom, Beleza. o Lucas Smith tinha levantado a mão aí, que eu não sei o que que era. Alguma dúvida do meu código, será? Não Não, ele sei. voltou sozinho aqui. Ah, bom. Então não era nada. É isso. Parabéns. O próximo? Posso começar a apresentar aqui? Pode, pode. Beleza. Deixa eu pegar aqui e compartilhar a tela. Cadê? Aqui. Beleza. Tá vendo aí, professor? Tá chegando aqui. Tá, chegou. Tá certo aí? Beleza. Eu vou mostrar o que eu consegui fazer, né? Eu tentei implementar outros também, mas eu vou mostrar primeiro o que eu consegui fazer, que foi o que eu achei mais simples e olhando as suas aulas e também a, a apresentação dos trabalhos da semana passada, foi o que eu achei que seria mais fácil de implementar, já que os outros eu estava com dificuldade de fazer, que foi o First Fit. Vou- Eu vou fazer a execução aqui só para mostrar primeiro. Então, tá vendo aí tudo certo? Bom. Ô, desculpa, eu tô com fone desligado aqui falando que não besta aqui. Ah, tá. É, Então ele vai perguntar o tamanho da minha memória em kbytes e quanto que eu vou ter aqui disponível para poder utilizar. Aí, por exemplo, eu vou usar 15 kbytes de memória e ele vai me dar as opções que eu tenho, que é fazer inserir na memória, que é aí ele vai me perguntar qual o tamanho desse processo que eu vou inserir na minha memória e, por exemplo, eu vou colocar um processo de 5 kbytes aqui. Aí ele vai me passar o quanto da minha memória já está ocupada e também já vai me dar a opção do menu de novo. Então eu vou fazer inserção aqui para colocar um pouco por exemplo, vou encher a memória, beleza. Vou encher a memória aqui com alguns processos. Eu vou fazer a verificação aqui para mostrar para você como é que fica. Aí ele vai me passar a lista de processos. Então aí tem ali na listagem aqui por ordem de uma fila de qual que eu fui inserindo. Aí aqui eu já tenho a minha memória cheia, por exemplo. Então, se eu quisesse inserir algum novo elemento, não importa o tamanho, por exemplo, ele vai me falar que a memória está cheia e que eu preciso armazenar. Opa, aqui tem um negócio que eu preciso corrigir depois, mas é só interface. Ele vai me falar, na verdade, aqui o quanto que a memória estaria ocupada se eu inserisse esse processo aqui, vai me falar que a memória está cheia, já que ela está passando do que o limite que eu defini lá em cima, e ele vai falar que eu preciso armazenar um processo no HD. Então eu vou fazer o swap out aqui, pronto. Eu fiz o swap out aqui, ele vai me passar a listagem aqui dos processos que eu tenho aqui. Opa, tá, isso aqui depois eu corrigi, mando de novo aqui, que eu devo ter esquecido de tirar aqui. Que ele está adicionando
na memória ocupada um negócio que não era para estar adicionando, mas é rapidão de corrigir. Que aí o certo aqui era ele mostrar que a memória já estava com 15 e aqui a memória está com 10, já que eu tirei um processo que era de 5. Eu vou tirar mais um processo aqui, então, fazer o swap out dele de novo. E aí aqui era para ter mostrado 8 no caso, só que aquilo lá eu já arrumo rapidão depois. E vou fazer a verificação de novo. Então aqui ele vai me passar a listagem do HD por fila também. Então, quais que eu fui inserindo primeiro que eu tirei aqui, ele vai me mostrar. E aí eu vou fazer o swap in. Então, eu preciso inserir um processo que está no HD de volta na memória, eu consigo fazer. Então, eu vou colocar aqui e fazer a verificação. Aí, ele vai inserir aqui de novo o processo, né? Aí aqui eu já estou com o processo. Aí seria 12. E aí ele vai me mostrar a listagem aqui de memória. E aí, se eu quiser inserir algum outro processo aqui, eu consigo, por exemplo. Cadê? Faz a verificação e me mostra aqui que os processos que tem aqui. Isso, tem. Eu tinha feito o teste, só que eu não tinha. Acabei não percebendo esse erro que deu aqui agora, mas eu posso corrigir e mandar corrigido já com os prints certos lá, né? No, no Moodle. Mudo. É. Legal. Aí aqui, se eu escrevi um código mais simples, que foi o que eu consegui fazer a tempo que foi o que eu fiquei fazendo noite passada, que foi para eu apresentar alguma coisa que estivesse funcionando. Mas eu também vou mostrar o outro aqui que eu tinha feito, que eu estava testando e que deu até um certo ponto certo, só para eu apresentar também. Aham, pode Então, começar. esse aqui eu consegui fazer a alocação da memória, né? Só que eu não acabei não conseguindo fazer. Eu tentei pensar em alguma maneira de fazer a implementação dos algoritmos de gerenciamento para ele fazer essa troca de paginação e tudo, só que eu acabei não conseguindo, pelo menos do jeito que eu implementei aqui, eu não consegui fazer, e aí para eu fazer do zero de novo, ia levar muito tempo e eu fiquei com receio de eu não conseguir entregar. Mas aí ele vai me dar falar para eu digitar um binário, por exemplo, de 6 bits, que foi o que eu defini, e com 3 bits de offset. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, 000, 010, que aí ele vai me colocar, aí ele que tem a tabela aqui, eu também não, o referenciado e como é que é? Eu esqueci o nome desse aqui, caramba. Mas Referenciado e modificado. e o modificado. O referenciado e o modificado eu acabei não mexendo por conta de que eu estava tentando fazer o FIFO primeiro, então eu não ia acabar utilizando, mas eu já tinha deixado pronto aqui na interface. Aí eu coloquei o tempo de chegada, em que página de memória que ele foi salvo aqui, que no caso é a página 0, né? A página de memória 0. E aqui o 010 seria no endereço da memória no segundo aqui, ele preencheu. Aí, por exemplo, se eu tivesse um binário com mesma, que eu quisesse implementar na mesma página de memória, só que num lugar diferente da memória, eu também conseguiria. Eu vou exemplificar aqui, por exemplo. Vou colocar aqui para implementar antes. Aí ele inseriria aqui no lugar certo. Aí, como eu estava fazendo os testes ainda, ele encerraria o programa aqui. Só que, por exemplo, eu vou executar de novo. Aí ele está naquele mesmo local lá do primeiro exemplo que eu dei e eu vou colocar, por exemplo, num endereço diferente. Eu vou colocar, exemplo aqui, eu inseri na segunda página de memória, no segundo endereço, que aí é a página de memória 1, no endereço 2 e no local da memória aqui, no endereço de memória 0. Aí foi isso que eu consegui fazer. Eu tentei mesmo fazer, mas eu não sei se foi do jeito que eu implementei aqui. Talvez se eu tivesse usado a estrutura de dados, a que eu tentei fazer com vetor com matriz, mas talvez se eu tivesse tentado usar uma estrutura de dados, eu teria feito de um jeito diferente. Mas foi o que eu falei, com medo de eu acabar
tentando fazer de vários jeitos e acabar não entregando nada, eu parti para outras versões e outras tentativas que eu achei que fossem mais simples. Entendi. E o outro quase você chegou. Você foi, já andou metade do caminho, mais da metade do caminho É, já estava ali. só, faltou os algoritmos só. É que, foi o que eu falei, pelo jeito que eu implementei aqui com matriz e com vetor, eu não consegui pensar num modo De mexer, né? de mexer, porque aí eu até tinha tentado aqui uma função para armazenar no HD do FIFA aqui, só que ele não, o jeito que eu fiz aqui também não deu certo. Então, aí por estar muito em cima da hora para entregar, eu já estava tentando fazer isso aqui faz tempo, eu acabei partindo para um mais simples. Entendi. Tanto Não, que tem mas uns ali tá erros, fácil. tanto que tem uns errinhos aqui nesse segundo programa que eu fiz aqui, que é o do First Fit, que eu acabei, do jeito que eu acabei testando antes, eu nem tinha percebido, e agora testando durante a aula eu percebi, mas eu corrijo e mando de novo lá. Beleza, sem problema. Mas pelo menos eu vi que você já evoluiu pra caramba a programação. Melhorou muito, hein? Eu tentei fazer foi o que eu falei, eu tentei de todos os jeitos possíveis fazer algo que desse certo, mas eu entendi legal o funcionamento, porque eu assisti aquela sua aula um monte de vezes, eu tentei, tanto que eu tentei fazer a tabela bem parecido com aquilo que você tinha Uhum. desenhado pra gente, e acabou que eu não consegui, mas eu acho que foi pelo jeito que eu implementei. É, mas tava bem próximo ali. Acho que se tivesse mais tempo, você fechava ele. O É, aí, importante é entender. Por que isso daí? Porque no futuro, quando você precisar, é o que a gente começou no começo da aula, eu comecei a explicar isso, né? Que vai usar, talvez você use isso para o microcontrolador. Aí aham, você vai ter que implementar, mas aí normalmente você escolhe um dos algoritmos, você não coloca todos, entendeu? Por quê? Porque a entendi. capacidade do microcontrolador é pequena, então a gente escolhe um dos algoritmos e implementa. Deu para entender legal o funcionamento dos algoritmos, foi falta de conseguir codificar mesmo. É, mas isso daí é tempo, né? Daí, quando eu comecei a faculdade, você não tem nem noção, meus programas eram ridículos. Nada funcionava. E nem por isso. Isso é tempo. Não tem. Como que você desenvolve um excelente programador? Fazendo. Você vai tentativa e erro até você ficar bom. Não existe uma mágica que você fala, vou jogar esse pozinho no cara e o cara vai virar o excelente programador. Não tem. É tempo. Tempo, você vai vendo o código, erra, faz, vê um outro código melhor, fala, ah, legal, o cara fez aquilo, não tinha pensado nisso. Deixa eu tentar fazer. E vai indo, vai melhorando. Foi mais ou menos isso que eu fiz. Eu fui assistindo a apresentação de semana passada da galera que conseguiu fazer e fui tentando, assim, pela própria interface deles, eu fui tentando entender como que eles foram implementando, porque o código quase que ninguém apresentou, né? É, Mas mas a aí, ideia é essa, a ideia era vai essa. melhorando. Você vai perceber isso daí com o tempo. A hora que chegar no último ano de faculdade, você vai falar, putz, estou muito melhor do que quando eu entrei. Vai muito. Você vai evoluindo, é normal. E a hora que sai da faculdade, mais ainda. Então é tempo. É tempo de programação. É, eu, quando entrei na faculdade, tinha uma professora chamada Andréia. Meu, aquela mulher tinha um compilador na cabeça. Você podia levar qualquer erro, ela batia o olho assim no software. Ó, o erro tá nessa linha aqui, ó. Aí você olhava, porra, meu, como que ela descobriu isso? Que esse negócio tá impresso. Aí você falava, ah, não pode ser. Você marcava, ia lá, fazia, puta, funcionava. Você falava, nossa, meu, essa mulher colocou o compilador dentro da cabeça. Como é que ela faz isso? Hoje em dia você faz. Então você faz exatamente o que ela fazia. E é engraçado. E como que isso veio? Veio com o tempo. É experiência. Então, vai acontecer um dia com vocês também. Vocês vão lembrar disso e falar, puta, Renata avisou que isso ia acontecer um dia. E vai acontecer. Mas parabéns. Próximo. Ah, sou eu. Peraí. Manda bala. Tá dando pra ver? É, tá. Tá, esse aqui é o meu gerenciador. Eu fiz, tipo, em cada, cada processo em biblioteca diferente, mas só por causa de organização. Aí eu vou mostrar aqui o que interessa. Aqui é como se fosse uma fila normal. Aqui eu coloquei para a função que vai rodar. Aí aqui vai criar fila, aqui vai inserir como se fosse uma fila, removendo uma fila e imprimindo uma fila. Aí o swap aqui eu literalmente só fiz o que
O que seria? Eu inseria no HD o conteúdo que está na RAM e removia da RAM. O aleatório. O aleatório eu sorteava um processo e dependendo de onde ele estava, removia. Por exemplo, aqui, caso ele seja o primeiro, ele vai inserir na RAM e depois ele vai inserir no HD e depois vai remover da RAM. Aqui, caso ele tivesse em último, ele vai inserir na RAM e depois vai arrumar os ponteiros para coisar em último. E aqui, caso ele estivesse no meio do negócio. E aqui é o swap normal do HD para RAM, que ele eu só inseria e removia também. Aí o LFU, eu fiz uma função para achar a menor frequência entre os processos. Aí ele retornaria o menor processo. E aqui é praticamente a mesma coisa lá do aleatório, só que aí ele acharia o menor processo. Aí eu vou compilar aqui para ver. Eu só não sei se eu fiz certo isso aqui, que eu fiz a memória RAM e o HD com o mesmo tanto de partição e cada um com limite de 4. Aí eu vou deixar 4, 3, 2, 1 e 1, 2, 3, 4 para ficar mais fácil de ver na hora. Você consegue aumentar um pouquinho só essa fonte? Tá. Aqui, imagine óculos Aí, aqui é acho que tá muito bom. amanhã. Aí, tá melhor? Melhorou. Melhorou? Ótimo. Tá. Aí eu vou imprimir aqui, aí ele imprime o processo 1, 2, 3 de cada um do HD e da RAM. Aí eu passo da RAM pro HD e imprimo. Aí ele passou o primeiro processo que estava aqui pro final do HD. HD para RAM. Aí ele passou o primeiro que estava no HD pro final da RAM. Eu sei que ele deveria aparecer aqui como o primeiro e aqui embaixo, só que eu fiz isso aí por conta para facilitar o trabalho. Tá, esse aí foi o FIFO. Agora o aleatório. Aí eu imprimo, aí 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4. Aí dá para HD, ele tirou o processo 1, então o 3 vai ter que estar no HD. Aí aconteceu isso aqui. E do HD para RAM eu tirei normal, eu tirei o primeiro e coloquei no último da RAM, igual uma fila normal. É. Aí saiu o primeiro e entrou no último aqui. E o LFU. O LFU eu deixei para ele sortear a frequência entre 0 e a 0 não, acho que 1 e 200. Aí tá uma frequência aleatória entre todos aqui. Aí se eu for fazer o swap da RAM pro HD, ele teria que pegar o 50, que é menor, o 50 não, o 40, que é a menor frequência, ou o processo 2. Aí ele pegou a menor frequência, foi o processo 2. Aí o 40 tá no HD agora. Aí dá pra fazer do HD pra RAM, ele teria que pegar o 6, que é a menor frequência. Ele pegou o 6, aí ele mandou pra RAM. É basicamente isso no programa. Não sei se ficou certo. É isso daí, pessoal. Tá melhorando o código. Nesse caso, foi um código simples, mas que funciona. Poderia ter só colocado aquelas tabelinhas do lado, na memória, sabe? Que ficaria mais fácil de enxergar as coisas. Tipo, separar Entendi. ele em tabelinhas, ficaria mais simples de enxergar. Mas tá funcional. É que eu fiz muito corrida, eu fiz de quinta e sexta e ainda tive ajuda. Se não tivesse ajuda, acho que eu não teria nem conseguido fazer. Tá vendo? Vocês ficam deixando pra última hora, dá nisso, ó. Mas beleza. Mas O obrigado. Davi mandou alguma coisa aqui. Ô, Professor, professor. surgiu um compromisso, eu precisar sair. Era isso? Não, esse daí foi o da FI. Mas, tipo... Avisa alguém aí, Davi. Senão depois eu esqueço. Pede pra alguém avisar aí você. Ô, professor, você lembra que a hora que eu fui apresentando, tipo, o LFU e o Randall não tava inserindo depois de volta? Ah, Então, eu arrumei isso daqui, daí se depois no final da aula você quiser ver, tipo, ele funcionando 100%. beleza. Aí no final você só espera assim. Porque eu fui burrão, eu só mandei da RAM pro HD e esqueci de mandar ao contrário, tipo, Se voltar. o novo, Ele o só novo vai. tipo, ele só remove, daí o novo que eu tô inserindo, ele não insere lá na RAM, ele só, tipo, deixa espaço e já era. Já era. Vai, onde que foi? Foi pro limbo. Daí... eu falei que era simples na hora da apresentação, eu já resolvi aqui, depois se no final da aula você quiser ver.
Beleza, no final já passa. Próximo aí, pessoal. Não tem próximo? Professor, posso apresentar? Vou apresentar. Pode. Oxi. Eu apresentei semana passada com o FIFO, o relatório, LFU e LRU, mas eu não tinha colocado em 3 tabelas. E agora eu coloquei as 3 tabelas. Ótimo. Eu vou rodar aqui o programa. Aqui no começo ele pede a quantidade de bits que vai ser usado no programa. Vou colocar um baixo, vou colocar 4. E o offset eu defini como metade do que eu defino na quantidade de bits. Então fica metade para o endereçamento, metade para o offset. E aqui eu posso definir também o tamanho de blocos. Um pequeno também, que é 2. Eu vou só imprimir aqui, né, que mostra os blocos, os 2 blocos que eu defini aqui no programa. Quando eu não estou usando eles, eu coloquei em -1, tá aqui em -1, e no endereçamento, como são 2 bits, vai ter 0 a 3, tá aqui com -1 que não está sendo usado. Seria só para encher os blocos de memória, colocar o 1, também colocar o foi inserido aqui na tabela MMO, no endereço, o 2 e o 3. E tá aqui no bloco de memória também. Aqui no caso, no bloco 0, foi inserido o 1, então o processo 3 entrou no endereçamento 3 no bloco de memória, e no 2 também foi no 2, aqui no bloco 1, que foi o segundo a entrar. Aí tem o T, que é o tempo, o processo 3 no primeiro, no momento 1, e o 2 no momento 2. Tem o bit R e o bit M. Aqui no endereço B, visitaria qual bloco está o processo. O 3 está no bloco 0 e o 2 no bloco 1. E aqui no bloco de memória é a mesma coisa. Está o endereço no bloco de memória no B. Aqui no caso está o processo 3. Aí eu vou tentar primeiro a segunda chance. Aqui eu posso mudar aqui eu coloquei para mudar o bit R e bit M. Eu vou mudar do 2. Eu vou na o bit R e o bit M. Aí quando eu insiro um outro processo no segunda chance, insiro o 000, ele imprime o 3. Como o processo 2 estava com o bit R acionado em 1, meio que quando o algoritmo vê os processos no bloco de memória, ele vai por FIFO, mas se o BitR tiver acionado, ele meio que dá uma segunda chance e meio que passa ele para o final da fila. Aí, imprimindo aqui, o processo 3 fez o swap, ele foi para a tabela de swap, aí meio que aqui eu resetei os dados na tabela de endereçamento, e inseriu o novo processo que é o 0. Aí ele entrou no tempo 3 e ele entrou no bloco 0. Aí o processo 0 entrou no bloco 0 aqui. E aqui tá, no bloco 0 tá falando que entrou o processo 0. Eu vou fechar essa simulação aqui. Eu vou fazer outra com mais bits e mudar também a quantidade de blocos. Agora eu vou fazer com 6 bits e colocar 4 blocos de memória. Eu vou inserindo no 0 e 1 e 001, 0, colocar também 010, 00 e 01, 10.
o processo para encher o bloco de memória. Coloquei na ordem no 0, 1, 2, 3. Tá aqui do jeito que devia estar. Eu vou inserir em FIFA, colocar no processo 4, colocar 100, colocar no 1. Aí aqui no FIFA ele devia entrar no processo mais antigo, que é o 0. Eu vou inserir. Aí aqui tá falando que o processo 0 foi movido para HD, fiz o swap no processo 0. Aí imprimindo aqui, entrou o processo 4 no tabela de endereçamento. No bloco 0 tá aqui que entrou o processo 4. E fiz o swap com o processo 0 que entrou na tabela de swap. No LRU eu fiz a mesma coisa que o FIFO, só que em vez de pegar o menor tempo, eu peguei o maior tempo. Aí eu vou inserir um processo 5. E no caso, o próximo maior tempo é o 4, que eu tenho o tempo 5. Ele resetou os dados do processo 4, fez o swap e inseriu os do processo 5. Aqui, antes o processo 4 estava no bloco 0 e o processo 5 entrou no bloco 0. Agora eu vou fazer o NRU. Eu vou antes mudar os dados do BitR e BitM dos endereços. Do endereço 1 eu vou colocar os dois em 1. No processo 2 eu vou colocar em 0. No processo 3 eu vou colocar 0 e 1. E no 5 eu vou deixar zerado. Aí, como que eu me lembro, no NRU tem os tipos de classe e vai de acordo com o menor para o maior. O menor é o bit R bit M em 0, a classe 1 é o bit R em 0 e o bit M em 1, o classe 2 é o bit R em 1, bit M em 0 e o classe 3 era os dois em 1. Aí se eu for inserir em NRU agora, eu vou inserir no 6. 0, 1. Ele vai mover o processo 5, que é a menor classe, que estava o bit R e o bit M em 0. Aí aqui o processo 5 foi movido por um swap para a tabela de swap, aqui resetou, e entrou o processo 6 no tabela de endereçamento. Agora eu vou mudar esse novo processo que eu inseri, que é o endereço 6, eu vou mudar os dois para 1 também. Eu fiz errado. Deixa eu fazer de novo. É o processo 6, aqui é o 2 em 1. Imprimindo aqui, na tabela de endereçamento, o processo 1 era para estar 1 em 1, mas tá, não sei porque eu fiz errado aqui, mas suponho que está em 1 em 1, o 2 está em 1 em 0, e o 3 está em 0 em 1, e o 6 está em 1 em 1 também. Aí se você inserir um novo processo, ele entraria na menor classe, que seria o 3. Vou inserir o processo no processo 7. Aí o processo 3 foi movido para o swap porque ele tem a menor classe, que é o 01. Aí, imprimindo aqui, o processo 3 foi movido no swap, para o tabela de swap aqui. Ele resetou os valores no endereço, no tabela de endereço e entrou o processo 7. Tá no bloco 3 aqui. Tem um aleatório também, mas acho que não precisa mostrar. Eu apresentei semana passada e ele só tirou um aleatório e é isso. Melhorou bem o algoritmo, hein? Deu uma boa evoluída aí no negócio. Eu gostei das tabelas, agora as tabelas ficaram mais visíveis ali, ficou bem legal. Parabéns. Melhorou, trabalhou durante a semana, hein? Obrigado.
Próximo, pessoal. Posso apresentar, professor? Pode. O meu eu fiz bem simplesinho, porque eu fiz em torno, acho que foram 7 versões do programa. Só que eu peguei a mais simples que estava funcionando, mais tranquilo, porque ela dá pra executar em qualquer lugar, as outras são bibliotecas específicas. Normalmente eu preciso de mais alguma coisa para elas funcionarem, funcionar direitinho. Você consegue dar só um zoom um pouquinho maior aí? Um zoom, vamos ver. Para nesse mim já tá escrito. pequeno. Para mim, imagine se você tá pequeno, imagine para mim. Então, o meu, Segura pensa o num Ctrl e monitor usa o- grande, pensa num monitor 4x3, praticamente. O meu tava em 4K, que tô usando na TV. Aí quer dizer, aí eu coloquei em Full HD pra você tentar enxergar, mas pra mim dificulta. Segura o Ctrl e usa o scroll do mouse, que ele dá um zoomzinho aí. Foi, não sei, deixa eu ver. Aí, Foi. pronto, mais fácil. Foi. Ele deu um zoom na apresentação. Isso aí. Ficou bom. Ó, você vê, o cara fez 7 vezes, hein? Isso é um cara persistente. Caraca, eu fiz 3. Tudo bem que eu tentei um monte de vezes também, mas, pô. Tá vendo? Ficou difícil. O Cara, pessoal ficou fica difícil pra chorando aí, mim. tá vendo? O pessoal tem mais trabalho. Eu fiz um, não fiquei muito contente, fiz outro, não fiquei muito contente, demorava para executar. Aí cada um ficou um pouco mais eficiente que o outro. Nossa, agora ficou difícil para mexer no programa, assim. Tô sofrendo. Diminui um pouquinho o zoom. Cadê? No próprio programa não tem fonte do próprio programa que aumenta? Não, deixa eu ver mais fácil. Pera aí. Também dá certo. Aí melhorou? Tá bom. Dá, agora tá ótimo, dá pra ver bem. Nossa, pra mim tá muito estranho isso aqui, professor. Eu tô vendo praticamente aqueles monitor antigo 4x3. Tá muito feio. Mas eu consigo enxergar. Se colocar 4K aqui, rapaz, eu não vejo nada. Tá, vou começar. Eu utilizei memória swap e tal, cadê? Aqui já tá a inicialização de DS. Aqui já é onde eu crio os processos. Eu fiz um bem automático, eu não fiz que nem os outros, coloca tal. Ele já define como se fosse na própria tabela dele, onde tá, ele inicia o processo, ele vê em qual slot ele está de memória, ele faz a própria substituição também, se já está em uso. Ele faz a atualização, ele verifica se tem erro, que já também é criação de processo. Aqui é a atualização das posições, e a posição também que é removida, ele também está informando. A lista de swap, de entrada e saída, e alocação de página. Cadê aqui? Para cada processo existente, ele faz também a requisição da página. Se for preciso, o artigo verifica se a paginação requerida já está na memória. A atualização de RLU, que atualiza a posição da página. Ele também remove a página da memória usada. Pega a primeira posição vazia e ele atualiza a lista de novo.
Aí ele informa a lista de memória. Mais fácil mostrar até em prática aqui, quer ver? Aí, ó. Aí, e consequentemente ele vai mostrando. Ele cria o processo, ele informa e ele aloca numa página. Aqui mostra já a atualização da página, o ID. E assim consecutivamente ele vai atualizando e sem parar. Que eu achei um pouco mais prático de fazer, porque eu sabia que eu não ia lembrar o que colocar na hora. Aí eu fiz um programa bem mais simples assim, professor. Para fazer Ele gera automático. randômico ali os processos? Vai Oi? gerando processo 1, processo 2, ele vai gerando sozinho os processos? Isso, ele vai gerando os processos, depois faz a substituição na memória se já está utilizado naquele espaço, ele faz a atualização, ele remove, atualiza, coloca de novo, aí se dá erro, ele corrige sozinho. Entendi. É bem tranquilo, bem simplesinho. E É só vai... isso só. Alguma dúvida? Pessoal, dúvidas? A vantagem é que você não precisa ficar digitando. Ele É. quase é um computador. O computador é assim, você não interage, né, na verdade, com ele. Mas seria legal no futuro, o dia que você for fazer, se for um dia fazer de novo, ter a opção do cara digitar, pelo menos para Não, você então, eu ver tenho uns o que que é tá. para digitar, só que eles são muito mais chatos e para É. explicar é pior ainda. É coisa que não tem também na matéria. Uhum. É mais longo o código, tem acho que de 850 linhas, outro de 400 linhas, outro de 500 linhas, 600. Entendi. Então, quer dizer, é mais chatinho de explicar, fazer e tudo mais. Uhum. Não, normal. Mas só facilita para poder, até para você estudar depois. Sim. Mas é tranquilo. Beleza, é isso daí. Parabéns. Próximo. Alô, pessoal, quem que é o próximo? Bastante gente para apresentar. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tem 17 pessoas ainda. Rapaz, a pessoa tá com vergonha, só foi metade ainda. Tem outra metade. Próximo, pessoal. Fique com vergonha, não. Pedro, só vim prestigiar os colegas. Ai, ai. O Leonardo também colocou. Também. O Lucas também. Não, beleza. O Lucas e o Leonardo, vocês também já apresentaram. É só. Tá certo, isso daí é beleza. É que ainda tem bastante gente ainda que não apresentou ainda, que podia ter a chance hoje. Hein?
É o William que ficou só um pedacinho que ele arrumou e que falou que mostrava no final? Isso. Quer mostrar aí, William? É, só aquela parte do que não tava inserindo. Só pra mostrar aqui. Eu arrumei, né? Opa! Tá, daí, tipo. Deixa eu ver. Só isso daqui, ó. Tem uns 4 aqui, né? Daí não tava. Quando eu selecionava o olha fio ou o outro, não tava mandando pra lá. Uhum. Daí, ó, por exemplo, o selecionei o quê? Olha fio? Daí o de frequência menor, que seria o. O zero aqui, tipo, como que foi? Teve o mesmo aqui, mas ele pega o primeiro. Teve o mesmo porque eu digitei muito rápido, daí a opção random buga quando digita muito rápido. Mas seria o 51 mesmo aqui. Daí eu peguei, mandei ele pra cá e passei o novo pra cá. Era isso que ele não tava fazendo. Ele mandava pra secundária, só que não passava pra principal. É. Ele ia pro limbo. No random, ele pegou, sei lá, o 2 aqui, ó. Ele sorteou o 2 e tirou daqui. Tava aqui, né? E passou pra cá e colocou o novo. É só isso daqui que ele não tava fazendo, tipo, quando ele só passava pra secundária, mas quando o novo que eu tava inserindo ele não colocava na principal. É só aquela parte do código que eu tinha falado que eu poderia ter feito em outra função, só que, tipo, eu esqueci que eu não fiz, além de eu não ter feito em outra função, eu também não copiei o código, que era essa parte aqui, ó. Suave. É, Essa daqui, você lembra essa parte grande que eu falei, poderia ter feito numa função e tal, só que eu fiquei com preguiça e depois nas próximas eu fiz isso e não fiz no FIFO. Então, acontece que eu fiz no aleatório, mas eu só jogava para secundária e depois esquecia de fazer essa de parte do voltar. código aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Que seria alocar espaço pro novo. É, voltar. Daí eu só olhei e copiei essa parte aqui e tipo, mudei aqui embaixo, e colei aqui embaixo. Mas era só isso mesmo. É, coisinha simples. Pelo menos, veja o lado bom. Você tá entendendo o seu código. Então. Isso é muito bom. Ô, professor, peraí, deixa eu parar de streamar aqui, né? Aqui aparece algo indevido. Tipo. Já pensou? Aquele site proibido? Daí também não. Ô, professor, tipo assim, como a gente está trabalhando com partição fixa, por exemplo, deve ser sempre bloco de 4, certo? Certo. Daí, por exemplo, se eu escrever um tamanho de memória, que no meu caso eu estou falando para o usuário colocar o tamanho de memória que ele quer. Ali eu coloquei 16 porque ficava quatro bloquinhos de 4, ficava mais visível, tá? Tipo, fácil para trabalhar. Só que, por exemplo, se eu colocasse um número que não seria múltiplo de 4, o que eu deveria fazer? Eu deveria criar mais um bloco mesmo assim? Como que Você criaria o próximo bloco que daria certo o tamanho. Múltiplo de 4. Então, por exemplo, normalmente é de 4, 4, 4, 4. Então, vamos supor, 3 blocos, dá 12. O cara pediu 10, você aloca 12. Mas Sempre então, 4. tipo, daí, por exemplo, daí eu não vou ter espaço, por exemplo, o que eu quis dizer não foi o que o cara está pedindo, é o tanto que eu estou informando que tem de memória disponível da principal. Daí, por exemplo, se eu só tenho, sei lá, 10 de memória principal e tenta colocar um programa de 12, daí, tipo, ele vai criar um bloco a mais e esse bloco vai para HD? Esse bloco vai ficar em swap. Na verdade, o que ele faz? Ele vai procurar alguém na memória, tira da memória e põe ele no lugar. Não, então, mas o caso seria do programa não caber na memória, tipo, o Nenhuma tamanho. parte. Vai É, para swap. ah, Metade tá. do programa fica em swap e metade fica em memória. Ah, tá. É que eu fiz isso, daí eu achei que tava errado, eu achei que, tipo, sei lá, não deveria considerar esse caso e falar, tipo, não tem espaço e já era. Não, não. Ele faz swap, e isso é o que faz hoje no Windows. Ele faz swap, manda metade para o swap, metade fica na memória e vai carregando. É uma técnica que a gente já viu chamada overlay. Então ele Ah, carrega parte do programa só. eu imaginei que isso seria uma situação do programa crashar, daí eu pensei, não cabe, então cracha ou não abre. Então. Não, não. Ele não chega a crashar, não. Tá. Beleza, era só isso mesmo. Beleza, ótimo. O Leandro falou que vai mostrar aí dele. Pode mostrar aí.
Tá liberado dentro. Ô, Leonardo, desculpa. Pode apresentar aí, então? Pode. Eu achei o erro lá. Rapidão. Ah, que bom. Beleza. Deixa eu mostrar aqui, então. Aí tá, eu fiz poucas alterações. Aqui tinha um errinho de interface lá que eu mudei. E aqui ele tava dando... Quando eu ia fazer o swapping, ele tava dando aquele erro de... Ele ia alocar, por exemplo... Como é que era? A minha memória... ele já aumentar o meu tamanho de memória, sendo que era para ele aumentar só depois que eu implementasse. Uhum. Então eu vou executar aqui rapidão só para mostrar aqui. Então, beleza, eu vou fazer aquele mesmo, só para mostrar, eu vou fazer o mesmo que eu fiz quando eu apresentei. Então, eu vou colocar o tamanho de 15 KB, aí eu vou inserir um processo de 5, um processo de 2, um processo de 3 e mais um processo de 5. Beleza. Aí ele vai mostrar aqui a lista de processos e a minha memória tá cheia, ocupando 15 aqui. Se eu tentasse inserir mais um aqui, ele ia falar que tá cheio. Eita. Então, não, ele já alocou direto aqui. Esse aqui que era o outro erro. Então, beleza. Ai, caramba. Achei ele aqui. Bom, aí. Prática é isso aqui. Vamos ver se dá certo. Beleza. Vou colocar de novo aqui. É só na hora da apresentação que a gente vê essas coisas, professor. Normal. Bill Gates também descobriu isso só na hora da apresentação do Windows 95. Fica sussa. Acontece nas melhores famílias. Bom, não é isso. Mas enfim. Então eu vou ter que mexer aqui de novo, porque. Mas pelo menos esse dele alocar direto eu vou resolver aqui. E também só vou mostrar que ele estava dando dia, ele tá em. Que foi um que eu tenho certeza que eu arrumei aqui. Mas eu mando no mudou de novo depois também. Aí a memória tá cheia, aí eu vou armazenar, por exemplo, 2 processos no disco, que é o que eu tinha feito, verifico aqui, e aí eu vou fazer o swap in aqui. Beleza. Ele fez o swap in, antes ele estava implementando 2 vezes o processo aqui. Aí ele está implementando uma só, que é o que era para ele fazer mesmo, que é o certo. Então, beleza, eu vou corrigir o erro que eu vi aqui de novo e depois eu mando lá. Fica salgado. Isso daí acontece. A gente só descobre na hora que vai fazer o teste de mesa. Ah, vamos olhar. O que aconteceu? Você imaginou, eu no meu mestrado, uma peculiaridade que eu vou contar isso daí, sabe? É uma história engraçada. Engraçada não, para mim era bravo. Dia da apresentação no meu mestrado, último dia, você tem que fazer a defesa lá do material, né? Que é a dissertação de mestrado. E estou fazendo o sistema. Aí, o que eu tinha feito? Meu, era um sistema muito grande, usava inteligência artificial, usava um monte de coisa. Então, você não se preocupa em ficar fazendo tratamento de erro de tudo quanto é coisa, né? Eu fiz o sistema porque funcionava. Funcionava se você seguir um script. Então, ó, se você fizesse essa sequência, funcionava bonitinho. Se você fizesse qualquer outra sequência, normalmente funcionava também. Mas algumas sequências tinham que ser bloqueado, tipo tratamento de tecla. Olha, desabilita essa, você não pode. Tipo, você vai escrever um texto, você não pode começar pela conclusão. Você tem que começar, é um programa que escrevia texto, escrevia artigo. Então você não começava um artigo pela conclusão. Então você tinha que montar o artigo, essas coisas assim. Beleza. Inventei de fazer essa nhaca desse artigo, desse sistema. Fiz, beleza. Estou lá, mostrando no dia da minha apresentação. Aí, no meio da apresentação, uma das mulheres que estava na banca falou: para tudo. Nossa, eu gelei. Imagina que deu um branco na cabeça. Então, estava no meio da apresentação. Nunca tinha visto aquilo lá, que geralmente o pessoal espera você terminar a sua apresentação para depois a pessoa falar: olha, faz isso, ó, modifica aqui, faz isso aqui para mim. E geralmente quem faz as coisas é a pessoa que está apresentando.
Então ela pega o mouse, ela vai lá e clica, faz as coisas, porque você sabe o que você pode fazer, a sequência que você tem que fazer. Beleza. Estava no meio da apresentação, tinha dado uns 10 minutos de apresentação. A mulher olhou e falou assim: ó, para tudo. Nossa, eu já gelei. O coração quase pulou para fora. Falei, zerei. Falei alguma coisa que não deveria aqui, ó. Já zerei na minha banca, já perdi meu mestrado. Nossa, na hora já quase morri, quase que tive um infarto. Aí a mulher olhou para minha cara e falou assim: não quero que você mexa, eu vou mexer. Busca lá o monitor, eu quero o mouse e o teclado e eu vou trabalhar nesse sistema. Nossa. Eu fui lá, busquei um mouse tamanho, um monitor de. Devia ser umas 33 polegadas na época, mas era de tubo. Bicho, aquilo lá pesava mais de 50 quilos. E eu fui buscar num laboratório que era longe. Aí eu fui lá, busquei aquele trambolho, coloquei lá para ela poder mexer, né? Aquele monitor grande. Liguei tudo, aí coloquei o mouse. Meu, essa mulher saiu clicando para tudo quanto é lado, rapaz do céu. Falei, vai travar, eu vou tirar 0. Agora eu tô ferrado de vez. Eu vou ser expulso da faculdade. Aí ela saiu clicando igual uma doida, rapaz. Para minha sorte, ela clicou nos lugares certos. E o software rodou inteiro, sem travar nenhuma vez. E eu ali, ó, quase tendo um treco, meu. Suava a mão assim, ó, de tão nervoso que eu tava, que eu vendo ela clicando que nem uma doida. Falei, nossa, vai travar e eu vou zerar, é certeza. Aí ela ficou usando mais de 10 minutos o software e não travou nenhuma vez. E ela fez tudo o que queria. Ela, nossa, parabéns, tá certinho o software, né? Falei, não, tá lindo. E funcionou, eu passei, mas, nossa, nessa quase morri. Se eu tivesse aquele dia algum problema de coração, com certeza eu tinha morrido. E tinha uns amigos meus que estavam na sala, para variar, como eu tinha bastante amizade, o que aconteceu? No dia da minha apresentação, eles marcaram dentro do auditório e auditório lotado. Então, até o pessoal achou que eu tinha zerado. O cara falou, nossa, o Renato zerou. Aí depois o pessoal veio falar comigo, falou, rapaz, você tem muito sangue frio. Eu já tinha até morrido ali, a hora que ela falou, para, já tinha caído duro do lado. Mas é só para vocês verem que todo mundo passa por isso, rapaz, é tranquilo. O Leonardo Cocô até que já arrumou. Mas é normal. Isso acontece, tem que ter, coragem, é sangue frio, rapaz. A minha orientadora, não, Carol, para sentar de novo, não. A minha orientadora depois veio falar, veio conversar comigo, falou, rapaz, você teve bastante sangue frio, hein? Como é que você não teve um treco na hora? Eu falei, tá vendo? Vocês me aprontam? Em vez dela falar, não, não pode fazer isso, me defender lá, ninguém falou nada, rapaz, deixou o pau torar lá. Eu quase morri do coração. Mas não era meu dia, nem minha hora. Tô vivo até aqui. Mas só pra você seguir. Ah, trancou, trancou, não passava nem um fiozinho de cabelo. Você é louco, pai. Meu prazo tinha estourado. O software que eu tinha desenvolvido já era um software que era assim, continuação de um outro trabalho de mestrado. Então, quando eu entrei no mestrado, o pessoal falou: ó, tem esse trabalho, essa pessoa está terminando e você continua a partir de onde ela terminar. Eu falei: beleza, né? A pessoa que estava fazendo antes atrasou. Então, um conselho: nunca continue o trabalho dos outros sem que o trabalho esteja pronto. Esse negócio, você está entrando para continuar o que o outro está fazendo, só que o outro não terminou, meu, não pegue. A menina atrasou pra caramba, eu quase perdi meu mestrado, porque passou tempo, né? Ela fez em 4 anos o que era para fazer em 2, ela fez em 4. Aí o que aconteceu? O meu não conseguia avançar porque não tinha o dela. Aí o meu também atrasou mais 2 anos. Então eu fiz meu mestrado de 2, eu fiz em 4. E a hora que ela entregou o trabalho dela, eu fui ler a documentação, não tinha documentação e não tinha fonte documentado. O fonte dela, a única coisa que tinha de documentação, estava escrito assim, ó, // isto é uma gambiarra. Só isso. Não tinha mais nenhuma outra documentação. Basicamente fiquei 2 anos parado. Então, 2 anos eu fiz a pesquisa, sabia o que eu tinha que fazer,
Só que eu não podia mexer enquanto o dela não estivesse pronto, porque eu tinha que continuar o dela. Então eu fiz a interface, fiz o que precisava, mas gambiarra e mestrado, você vê que palhaçada, né? Colocar isso no meu mestrado. E me entrega um fonte que tem lá, ó, isso é uma gambiarra, e para mim continuar o que estava lá. Aí eu falei, eu vou continuar um negócio que não tem documentação, que a pessoa está entregando na última hora e que a única documentação que tem é uma linha escrito isso é uma gambiarra. Você não sabe nem o que você pode mexer. Aí você fica com medo de você colocar o dedo e travar tudo, aí ficaria bonito, né? Então eu tive que continuar um código dos outros. Então não fui eu que desenvolvi uma boa parte do código, então é um código que já existia, e eu continuei um algoritmo, uma ideia que nem foi minha, e que a pessoa não passou a documentação e nem me explicou. Ó, super chique. Em resumo, não façam isso. Pior coisa do mundo. Mas no final deu certo. Depois de muita custa, funcionando tudo uma interface gráfica dentro do Prolog, que era uma linguagem de programação, que era inteligência artificial, mas no final funcionou. Mas deu muito trabalho, não recomendo que ninguém faça isso. Assim, continuar, não que não deve continuar o trabalho dos outros, sim, deve, mas quando o trabalho dos outros estiver pronto. Porque senão você só passa nervoso e quase morre do coração, quase tem um infarto. Basicamente todo professor só muda de lado. Ele um dia foi aluno. Então vocês vão notar que sempre todo aluno ou todo professor é um aluno. Mas a gente não fica fazendo gambiarra. Eu não fazia gambiarra direto. O problema é que eu peguei um código, não é eu que tinha feito a gambiarra. A pessoa que tinha feito antes de mim fez um código escrito. Isso é uma gambiarra. Então aí você tem que adaptar o código do cara, colocar a sua parte do código num lugar que está escrito só. Isso é uma gambiarra. E você com medo de mexer porque você não sabia nem o que o cara tinha feito. Já que a gambiarra quer dizer que o negócio não funcionava direito. Se não funcionava direito, como é que você vai mexer num código que já não funciona direito? Ainda pôr o seu código no meio. Só, ó, ficou chique. Mas funcionou. O código estava funcionando, ele escrevia artigos em inglês. Então, era tudo para ajudar, né? Você não faz nem português, que já sabe bem, você vai fazer em inglês. Então, você fazia um artigo em inglês, ajudava você a escrever um artigo em inglês. Então, tinha até pouco tempo atrás, eu tinha até o código-fonte dele, mas deu um pau no meu computador e acabei perdendo o código-fonte. Mas, nossa, que lá sofri demais, é até bom, que aí não fico com recordação. Lá me deixou quase louco. Mas era isso. Professor, eu vou ter que sair. Pera, eu vou fazer a chamada aqui. Tem mais alguém que precisa apresentar hoje, pessoal? Ah, aquilo lá foi outro dia. Não, aquilo lá foi outra coisa. O aluno, isso aí foi na faculdade já um tempo atrás. Um tempo aí, bastante tempo atrás. Aquele lá foi dose. Eu perdi tudo. Aquilo lá foi na época do meu doutorado. A hora que o cara mandou o vírus lá, ele zerou meu HD inteiro. Inclusive com a minha tese de doutorado. Isso aquilo eu fiquei mal uma semana. E tava no finalzinho também. Tipo assim, uns 15 dias para terminar, para apresentar o doutorado e dar uma coisa dessa. Quase tive um treco. Professor, depois da chamada, queria perguntar algo fora da matéria. Não, beleza. Eu vou fazer então a chamada, já que não tem mais ninguém aqui para apresentar. Eu vou fazer a chamada então. Olha, depois vocês lembram aí o pessoal que colocou aí para lembrá-los. Porque eu não lembro, não. Pera. SO, acessar diários. Adicionar aula. 4 aulas.
Ah, salva. Deixa eu fazer a chamadinha aqui. Ó, eu não estou vendo aí só. Eu não, deixa eu até compartilhar o que eu estou vendo aqui, para vocês verem o que eu estou vendo. Vocês estão vendo a mesma coisa que eu estou vendo. Eu não consigo ver o que vocês digitam no chat nesse momento. Então, falem aí presente, tudo bem? Adam, Presente. Caio. Caio não. Carlos Henrique. Presente. Carlos Vinícius. Presente. César. Ah, o César era um dos que tinha lá problema, né? Danilo. Danilo. Davi Alves. Ele pediu para avisar que ia sair lá. Emily. A Emily falou comigo também. Gabriela. Eu. Gabriel Barbosa. Presente. Gabriel Martins. Presente. Guilherme Eduardo. Guilherme. Não. Gustavo de Assis. Presente. Gustavo Frederico. Gustavo Shoji. Presente. Henrique. Eu. Júlio. Júlio, não. Leonardo Neves. Presente. Leonardo Pavan. Presente. Lucas da Silva. Acho que o Lucas, ele falou que ia sair, ó, Ah, beleza. também. Finistão também começou, já me avisou. Lucas Mitty. Presente. Marçal. Presente. Marina. Marina. Não. Matheus. Presente, professor. Matheus Shinji. Matheus Shinji. O Shinji tinha falado, acho que ontem à tarde, que ele ia estar de mudança hoje de manhã, alguma coisa assim. Ah, beleza. Pedro Henrique. Presente. Rafael. Presente, professor. Thomas. Thomas. Não. Vitor Silva. Vitor. Não. Wesley. William Silva. William Gustavo. Opa. Alguém aí, pessoal, que eu não chamei, esqueci? Então, William, Wesley, Vitor, Thomas, Marina, Júlio, Gustavo Toledo, Guilherme Eduardo, Danilo e Caio. Então, beleza. Pessoal, então é isso. Bom final de semana para vocês. Até semana que vem, se Deus quiser, na nossa aula. Tá bom? Um bom descanso aí a todos. E quem tiver alguma dúvida, estarei aqui disponível. Até, pessoal. Ô, professor, Pode falar. esses dias,